Junho de 2025. Num intervalo de apenas 4 noites, um sinal do telescópio Atlas detetou um ponto luminoso intenso ali atravessar o nosso sistema solar a quase 245 mil km/s, mais veloz do que qualquer asteroide conhecido, sem dúvida de origem interestelar. A NASA validou a detecção. Tratava-se de 3I Atlas, apenas o terceiro objeto alguma vez observado vindo de fora do nosso Sol. Mas o que se seguiu desafiou todos os padrões. O seu brilho era excessivo para o tamanho estimado. A sua trajetória, remontando ao centro da galáxia, revelava desvios espectrais que nenhum cometa poderia justificar. Alguns astrônomos defendem agora que se trata de algo além de mera rocha e gelo, talvez um teste, um alerta, quem sabe uma mensagem. Então, qual foi o sinal definitivo que 3I Atlas enviou? E por que razão o mundo está em sobressalto neste momento? A equipa noturna do Atlas no Chile manteve-se atenta ao fluxo de dados, à espera de qualquer anomalia. A 25 de junho de 2025, o sistema de alertas automáticos identificou um ponto de luz tênue e veloz que não correspondia a nenhum asteroide ou cometa registrado nos catálogos. O registro temporal indicava UTC. Em poucos minutos, o sistema o classificou como prioridade máxima, ativando uma série de verificações subsequentes. Durante as 4 noites seguintes, cada hora de céu limpo foi essencial. Cada passagem do telescópio registrava uma nova posição na trajetória em expansão. E a 29 de junho, o movimento do objeto tornara-se inegável. Ele cortava o céu a uma velocidade que deixou até os observadores mais experientes atônitos. A oportunidade de detecção era exígua. Os campos estelares próximos do centro galáctico quase ocultavam o rastro. Só ao integrar o pipeline de resposta rápida do Atlas com imagens de arquivo da Zwicky Transit Facility é que a equipa percebeu que o objeto já era visível desde 14 de junho. Ainda assim, a janela oficial de detecção, de 25 a 29 de junho, foi o que distinguiu uma descoberta histórica de uma falha irrecuperável. A cada hora, o objeto afastava-se mais, com a sua rota a levá-lo para longe do sistema solar interior. Canais no Slack, chamadas noturnas, fervilhavam enquanto o centro de planetas menores recebia o primeiro alerta. A confirmação da NASA chegou em menos de um dia para a equipa noturna do Atlas. A compreensão instalou-se. Tinham acabado de captar o terceiro visitante interestelar registrado e o tempo já corria contra eles. Os especialistas em dinâmica orbital no centro de planetas menores começaram a processar os cálculos mal. Os dados de posição chegavam às suas caixas de entrada. A órbita não era meramente invulgar, era matematicamente inviável para qualquer corpo ligado ao nosso Sol. A curva hiperbólica aberta traçada por 3I Atlas apresentava uma excentricidade bem superior a 1. Em termos simples, desloca-se a mais de 245 mil km/s, demasiado rápido para que a gravidade solar o consiga reter. É o que os astrônomos designam por velocidade de excesso hiperbólico, uma rapidez tal que, apesar dos esforços do Sol para o atrair, o objeto simplesmente ignora essa força e prossegue. Os cálculos apontam para a constelação de Sagitário, junto ao núcleo denso da Via Láctea. Essa direção não surge ao acaso, sugere uma origem no profundo interior galáctico, para lá do disco disperso ou mesmo da nuvem de Oort. O vetor de entrada e a velocidade do objeto eliminam qualquer hipótese de ter sido ejetado do nosso próprio sistema solar. Nenhum planeta conhecido ou objeto catalogado poderia ter-lhe conferido tal impulso. As equipas de astrometria executaram múltiplas soluções orbitais, todas a corroborar a mesma narrativa. A velocidade e o ângulo do objeto indicam que não está só de visita, está em trânsito sem regresso. Os 2 objetos interestelares anteriores, Oumuamua e Borisov, exibiam trajetórias hiperbólicas semelhantes, mas 3I Atlas destaca-se pela sua velocidade extrema e pela precisão com que a sua órbita pode ser mapeada. Cada novo dado reforça essa evidência. Trata-se de um viajante interestelar, um emissário de um lugar que só podemos conjeturar. As equipas de fotometria no Observatório Vera C. Rubin laboraram toda a noite a medir cada fotão emitido por 3I Atlas. Os resultados teimavam em não bater certo. Para um núcleo com pouco mais de 11 km de diâmetro, o brilho era desproporcional. Mesmo antes de o cometa aproximação mais próxima ao Sol, a sua coma estendia-se por quase 24 km de largura,
uma nuvem de poeira e gás que deveria ter escurecido à medida que se expandia. Em vez disso, 13 Atlas brilhava com um fulgor nítido, quase metálico. A albedo, o termo técnico para refletividade, tornou-se a expressão do momento. A maioria dos cometas no nosso sistema solar reflete apenas alguns % da luz solar que os atinge. Este devolve muito mais, o suficiente para o colocar ao lado de campos de gelo fresco ou metal polido, e não de rocha poeirenta. Os dados de Reuben, cruzados com Atlas e Gemini South, confirmaram o estatuto de anomalia. A superfície parecia tão luminosa que alguns fotometristas questionaram se estariam a observar uma casca oca ou talvez uma crosta revestida de gelos desconhecidos. Outros sugeriram a hipótese de uma estrutura altamente porosa com a luz solar dispersada por inúmeras superfícies minúsculas. Mas nenhum cometa ou asteroide natural nos arquivos correspondia exatamente a esta assinatura. O núcleo era demasiado grande para o grau de brilho. A coma, demasiado uniforme para um evento típico de desgasificação. Cada nova imagem aprofundava o enigma. Se a superfície fosse realmente tão refletora, isso obrigaria a rever como os objetos interestelares resistem à viagem entre estrelas. A única saída era insistir em análises de maior resolução, algo que só o telescópio espacial James Webb poderia oferecer. A janela de observação do telescópio espacial James Webb abriu-se quando 13 Atlas saiu do brilho do Sol, proporcionando aos astrônomos a primeira oportunidade para sondar a sua verdadeira essência. O instrumento de infravermelho médio, ou MIRI, cartografou a emissão térmica do objeto ao longo de uma rotação completa. Em vez de variações extremas de temperatura ou pontos quentes, indícios de jatos ou aberturas, os dados revelaram um brilho estável, quase uniforme. O padrão de calor adequava-se a um corpo que roda com regularidade de relógio, não a um bloco de gelo irregular a rolar pelo espaço. A cada 6 horas, a curva de luz repetia-se. A investigadora principal, Dra. Sato, descreveu a rotação como estranhamente constante para algo deste tamanho. NIRSPEC, o espectrógrafo de infravermelho próximo do telescópio espacial James Webb, procurou vestígios de gases voláteis. Os espectros mostraram uma coma dominada por dióxido de carbono, mas o sinal era difuso. Sem plumas concentradas, sem surtos abruptos. O núcleo destacava-se com um reflexo metálico nítido, ecoando as suspeitas baseadas em observações terrestres de uma superfície invulgarmente lisa ou possivelmente facetada. No entanto, mesmo com este brilho, não havia provas de desgasificação forte o suficiente para alterar a órbita. A astrometria de precisão serviu como verificação final. Durante 2 meses, o telescópio espacial James Webb e telescópios terrestres seguiram a posição de 13 Atlas com precisão de milissegundos. O resultado, qualquer aceleração não gravitacional, seja de jatos, pressão de radiação ou algo mais exótico, era inferior a 1 em 10 milhões de metros por segundo ao quadrado. Na prática, o objeto movia-se como se apenas a gravidade o guiasse, sem desvio mensurável, sem impulsos inexplicáveis, como resumiu a doutora. Se houver um motor a bordo, é mais silencioso do que qualquer coisa que já tenhamos detetado. A lista de AVI para origem artificial parece um roteiro forense. Aceleração inexplicável, refletividade extrema, ausência de desgasificação e uma forma ou rotação que desafia padrões naturais. O consórcio por trás de 13 Atlas sobrepôs cada observação a esta grelha, sem aceleração não gravitacional detetável. As equipas do JWST e terrestres estabeleceram um limite superior mais apertado do que para qualquer visitante interestelar anterior. A refletividade é elevada, mas não sem precedentes naturais. A desgasificação existe, embora atenuada. A rotação mantém-se regular, não errática nem indicativa de controlo engenhado. Cada critério exige dados precisos, mas a astrometria bruta e os espectros por vezes ficam retidos em embargos curtos, alimentando discussões. Oficialmente, a maioria das publicações segue ciclos de revisão padrão, dias e não meses. Mas num caso tão raro, cada hora de atraso atrai escrutínio. O processo concebido para rigor pode parecer opacidade quando o mundo observa. 3 visitantes interestelares, 3 narrativas distintas. Oumuamua, o primeiro, passou veloz sem cauda e com uma forma que desafiou todas as categorias conhecidas. Fina e alongada, acelerava por motivos que ninguém conseguia explicar.
O Borisov II surgiu como um cometa clássico, expelindo gás e poeira tal como a teoria previa, mas deslocando-se a uma velocidade superior e brilhando com mais intensidade do que qualquer coisa oriunda do nosso sistema solar. Agora, o 13 Atlas borra essas fronteiras. Exibe uma coma extensa típica de um cometa, mas o seu núcleo emite uma luminosidade e simetria que sugerem algo inédito. Os astrônomos designam-no como um híbrido, nem cometa nem asteroide, mas antes um indício de que o catálogo da galáxia é mais vasto do que os manuais escolares admitem. Cada descoberta expande os limites, elevando o nível de exigência na forma como procuramos e analisamos estes fenômenos. A próxima passagem de radar, agendada para o periélio no final de outubro, poderá desvendar estruturas ou trajetórias que até aqui passaram despercebidas. Até lá, o mundo observa, ansioso por saber, se este intruso cósmico alterará novamente as regras estabelecidas. No momento desta emissão, a verdadeira essência do objeto continua por esclarecer. O que é evidente é que cada novo visitante interestelar põe à prova os confins da nossa capacidade de detecção e exame. Por enquanto, o 13 Atlas representa tanto um enigma científico como um lembrete de que a busca por respostas depende de dados abertos e escrutínio global.